Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode. Amém. Então hoje a palavra de hoje está em Tiago 3, do verso 5 ao verso 12. E nós vamos pensar no que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós vamos falar sobre a língua. E, na verdade, não a língua, porque a língua ela é só um órgão, né? Mas ela é um órgão que articula as palavras. E, na verdade, a gente vai falar sobre o que temos falado. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos falar sobre as palavras que temos proferido ao longo dos nossos dias, né? Quando a gente amanhece, o que a gente tem falado? Será que nós estamos tão preocupados que nós temos profetizado coisas ruins ao nosso respeito? Será que nós estamos tão atribulados que não estamos percebendo que nós estamos nos amaldiçoando ou amaldiçoando pessoas? Às vezes as palavras elas saem de forma inconsciente. E a gente não consegue colocar o freio porque, dependendo da nossa emoção, as palavras elas vão saindo. E é por isso que o homem ele precisa buscar o Espírito Santo de Deus para entender como articular com as palavras. Porque se você vai fazer, por exemplo, um vestibular, e você vai fazer uma redação, e você sabe que não pode zerar a redação, então você tem que articular bem as palavras dentro daquele tema, para que você convença a pessoa que vai corrigir a sua redação e você ter uma boa nota, você ser aprovado. Com Deus não é diferente, não. Com Deus nós precisamos ter uma boa redação diária conosco e com as outras pessoas, para que ao final do dia, o Senhor, quando for corrigir as nossas palavras do dia, a gente seja aprovado por Ele. E temos que tomar um grande cuidado, porque as nossas palavras, ela tem poder no mundo espiritual. O que nós temos dito com relação às pessoas que andam com a gente, aos nossos professores, aos nossos pais, aos nossos vizinhos, aos nossos líderes, aos nossos amigos. Às vezes existem pessoas que quando encontra outra num sufoco, num problema sério, não, é isso mesmo, acabe logo com tudo, é isso mesmo, termine com tudo. E o Senhor Jesus, ele não veio para dizer que vamos terminar, mas o Senhor Jesus diz, vamos consertar e vamos caminhar da forma certa. Então, quando a gente pensa na língua, ela diz assim, é um fogo, é um mundo de iniquidade, está colocado entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa por inteiro. E não só incendeia todo o curso da existência humana, mas também é incendiada pelo inferno. Quando diz assim, é incendiada pelo inferno, uma pessoa que mesmo que conheça a palavra de Deus, ela está com a mente atribulada, ela pode ser um instrumento do inimigo. Ela pode ser um instrumento de amaldiçoar o outro. De dizer assim, eu estou muito zangada com você, mas eu vou dizer aqui na presença do Senhor. E aí detona a vida daquela pessoa, sabe? E está achando que está falando algo que vem da parte de Deus. E na verdade ela está falando algo que vem da parte dela mesma e está usando o nome de Deus em vão. Porque se a gente fosse pensar como Jesus faria, talvez Jesus não dissesse nada. Talvez Jesus apenas olhasse e o olhar de Jesus já estaria dizendo todas as coisas. E às vezes a gente precisa articular as palavras para dizer o que a gente pensa, o que a gente sente. Não, eu preciso abrir o meu coração. E às vezes a gente usa a palavra da Bíblia para dizer assim, não, a Bíblia diz que quando você tem um problema com seu irmão, você vai ter com ele. E se ele não se resolver com você, vá com a testemunha. Se não se resolver, leve presbítero. Se não resolver, leve para a igreja. Se não resolver, isola ele. Mas como é que a gente está indo a ele? Será que a gente está indo com o amor de Jesus ou a gente está indo para vomitar as nossas neuras, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, dizendo assim, você naquele dia fez assim comigo? Às vezes o Senhor não quer que você diga nada. Jesus foi acusado de mentiroso, de baderneiro, de articulador, de fanfarrista. Jesus foi condenado por tantas coisas que ele não foi e que nós somos. E ele não disse nada. E Jesus teve um momento na vida dele que ele disse assim, eu não posso dar testemunho de mim mesmo. É melhor que os outros dêem testemunho de mim do que eu de mim mesmo. E a gente tem que fazer esse exemplo. E o nosso exemplo começa pelas palavras, né? Então a gente não pode, no momento que tiver, numa preocupação, numa tribulação, num problema muito sério, a gente usar as palavras de forma errada, porque a gente está sendo incendiado pelo inferno. E tem outra coisa aqui na palavra de Deus que chama a atenção, que diz assim, com ela, isso aqui é muito, muito profundo, com ela
bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então quer dizer que quando a gente está na igreja, que a gente está se dizendo crente, a gente, meu Deus, glória a Deus, aquela coisa maravilhosa. E quando a gente chega em casa, a gente sai detonando o irmão, sai amaldiçoando o pai, sai falando mal das pessoas. Isso é terrível porque Jesus disse assim: quando eu estive nu, não me deste de vestir. Quando eu estive com sede, não me deste de beber. Mas, Senhor, quando foi que o Senhor esteve nu e não te vestimos? Que o Senhor estava com sede e não demos de beber? O Senhor estava com fome, não demos de comer? O Senhor estava preso e não fomos visitar? Quando foi isso? Quando deixaste de fazer a um pequenino meu. Então, se nós estamos fazendo ao homem, nós estamos fazendo a Deus. Então, quando diz aqui, com ela bendizemos o Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Se nós estamos fazendo isso ao homem, nós estamos fazendo a quem? A Deus. Então, no momento que a gente pensar e refletir que quando nós formos desabafar com alguém, nós estamos colocando as nossas mágoas, nossos ressentimentos, é importante que a gente abra o coração. Mas como você está fazendo isso, vamos pensar que você está fazendo isso com Deus. Porque aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Então você está machucando diretamente o coração do Senhor. Se a sua intenção é machucar o coração do homem, porque você está magoado por ele, você está magoando diretamente o coração do Senhor. E aí ele diz aqui, de uma só boca procedem bênção e maldição. E aí vem o conselho de Deus. Meus irmãos, isso não pode ser dessa forma. Ou a gente reconhece que nós somos servos e temos que abençoar a vida do outro, principalmente aqueles que nos perseguem, ou a gente não está cumprindo a palavra de Deus. Não pode ser, não se pode servir aos dois senhores. Uma hora você está com raiva e usa a palavra de Deus para se satisfazer. E outra hora você está bem com a vida e aí você usa a palavra de Deus para abençoar o outro. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Porque ele diz assim, acaso pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Não pode. O crente ele tem que ser uniforme na posição do Senhor. Ele tem que entender que a palavra de Deus vem para consertar ele, para colocar ele na posição. Não é usar, muitos têm usado a palavra de Deus para satisfazer o seu próprio ego. E a palavra de Deus, ela vem para nos alegrar, ela vem para nos consolar, ela vem para nos capacitar, mas ela também vem para nos consertar. Quer dizer que a gente quer a palavra de Deus para nos abençoar nas coisas que a gente quer. Mas quando a palavra de Deus vem para nos consertar, para nos colocar na posição que Deus quer, a gente não aceita essa palavra, então nós não estamos na posição que o Senhor quer. E não seremos abençoados de jeito nenhum. E ele diz assim, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada brota água doce. Ou nós somos uníssonos no amor de Cristo, ou nós vamos estar oscilando. E aquele que oscila está em cima do muro. E eu vou deixar aqui para finalizar essa ministração uma passagem da Bíblia que ela é muito forte. Porque se você oscila entre água doce e água salgada, o Senhor vai enxergar essa pessoa como morna. E o morno, o Senhor diz lá em Apocalipse, eu vomitarei. E para quem não sabe, fisiologicamente falando, uma pessoa quando está com mal-estar e ela quer botar tudo aquilo que ela comeu, botar para fora, é só beber água morna que ela vomita. Então que fique aqui a mensagem. Vamos cuidar com o que nós estamos falando, principalmente o jovem, que vai estar ouvindo essa mensagem, onde essa mensagem chegar, que o jovem comece a pensar como ele tem falado. A palavra, jovem, ela tem poder. A palavra, ela pode te abençoar, abençoar outras pessoas. Mas da forma como você usar, ela pode te amaldiçoar ou amaldiçoar outras pessoas. E isso é um preço que nós não devemos pagar. Então, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber.